Dia a todos, sejam todos bem-vindos novamente em mais uma Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 19 de fevereiro, quinta-feira, são exatamente agora 4h52 da manhã, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Nós estamos aqui para começar a trazer mais um entendimento. E hoje nós iremos falar sobre o poder da palavra. E o que é tão poderoso nesse mundo, o que é tão poderoso em nossa volta, mais do que o dinheiro, mais do que a riqueza, mais do que a prosperidade em si. É o poder da palavra. Por isso que eu sempre falei em todas as lives, dinheiro não é tudo, prosperidade não é só ter dinheiro e riqueza, não. Prosperidade é além disso tudo. E hoje a gente vai além da prosperidade. Nós iremos falar de um assunto chamado o poder da palavra. E o poder da palavra é muito... a gente vai entrar um pouco... A gente vai entrar dentro um pouco da palavra, porque o que sai da nossa boca, o que a gente determina a ser falado, é o que modifica a nossa vida. A palavra. Tudo que você fala acontece. Se é agora ou mais tarde, mês que vem ou ano que vem. Mas ela vai acontecer. Porque você pronunciou. Você pensou, ela foi para o coração, ela simplesmente criou matéria quando você falou. Quando você falou, é o poder. A esse poder, ele transforma vidas, ele modifica vidas, ele muda a situação do seu pensamento. Então, você que está chegando agora, eu peço que se você quiser agora compartilhar essa live. Oi, Priyan College. Priyan Calote, é isso aí. É esse pessoal da Indonésia, o pessoal lá de fora, que assiste toda madrugada, está aqui assistindo a gente. Então, você que está chegando agora, já deixa o seu like, aí, seu coraçãozinho, tá? Compartilha essa live, que essa live hoje vai ser extraordinária, tanto para você como para mim. Então, a gente vamos ver o início, como começou, como se iniciou o poder da palavra. Vejam só que o poder da palavra é tão forte, tão extraordinário, que não precisa nem de você estar no local, nem no lugar. Só de você, a pessoa falar para você, você mentaliza aquele local e você pronuncia. Por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado com quem a gente conversa e o que a gente fala. Porque a palavra, ela tem poder. Ela tem um poder muito maior do que o dinheiro, a riqueza. Ela tem um poder extraordinário, surreal. Nós vamos pegar essa base da palavra para você entender a palavra de Deus. Ah, mas ali você vai... A Bíblia de novo, Telvis? Porque as lives, elas são voltadas para transformar vidas, para ter disciplina. Por isso que estamos nesse propósito, DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E lembre-se, tá? Nós iremos aí mais ou menos até no dia 22, por aí, creio eu. A gente vai estar falando sobre assunto, a gente vai estar falando sobre a palavra. E depois nós vamos falar sobre exemplos que fazem acontecer. Proteja o seu futuro e tudo coopera para o seu crescimento. E eu creio que no máximo até segunda-feira ou terça nós iremos começar novamente a segunda fase do Está Escrito. E nós iremos estudar novamente a palavra de Deus. Todos os dias será um versículo, todos os dias
serão explicações para te ajudar a disciplinar. Por quê? A disciplina ela vem pelo ouvir a lição e praticar. Não adianta eu somente ouvir e não praticar. Eu serei somente um conhecedor, terei conhecimento. Então, para que o seu conhecimento seja validado, sabe? Quando você instala qualquer coisa no seu smartphone, no seu computador, tem que ser validado. Manda códigos para o seu e-mail, códigos para o WhatsApp, para ser validado aquele programa, aquele app que você está instalando. Então, para que esse app, chamado Palavra de Deus, seja validado na sua vida, você tem que praticar. Eu não quero praticar. Então, infelizmente, sai dessa live, vai para outra. Procura outro lugar. Porque aqui a gente quer disciplina. E a disciplina eu vou começar comigo. E vocês vão juntamente comigo nessa disciplina. Tenho certeza que em breve vocês vão entender mais o que eu estou falando. Lembrando que em breve também nós iremos estar também pelo YouTube, em um outro horário, fazendo lives. Não sei se vai ser acabando essa aqui da madrugada, já vou iniciar do YouTube. Nós vamos tentar fazer também no TikTok, também no Facebook, também no Kawaii. Ou seja, nós teremos que invadir as plataformas. Eu não sei como, mas tem um rapaz que sempre te ajuda. Ele falou, não, em breve a gente só estou esquematizando. Então tá organizando tudo para a gente começar a dar uma esticada, para a gente dar uma acelerada nessa conexão Prosperar Sem Errar. Mas vamos lá, vamos sem mais delongas, que é muita coisa, muita informação para a gente entender. Nós vamos lá no primeiro livro da Bíblia, que chama-se Gênesis. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então você já começa a ver aqui que o próprio Deus usou foi a palavra. Ele não usou, palpou alguma coisa. Ele usou a palavra. Por que que ele disse essa palavra? Porque que antes, para você entender como era o nosso planeta, como era a nossa formação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos dar uma recapitulação para você entender. Existia Deus na criação de tudo. Um anjo, ele rebelou contra Deus. Ele se revoltou contra Deus. Ele teve inveja do trono de Deus. Ele criou um movimento nos céus contra Deus. E dizia dentro de si, ele não falava, eu construirei um trono maior e ficarei igual a ele. Ele não falou que iria ficar acima de Deus. Muitas pessoas interpretam errado. Fala que ele queria construir um trono maior, que ele ficar acima de Deus. Não, ele falou que queria ficar igual a ele. Tudo bem que depois ele falou, poderíamos estar acima de ti. Foi onde Deus, conhecendo o pensamento de Lúcifer, que chamava Lúcifer, era um anjo de luz, e automaticamente, ele conhecendo o pensamento, ele expulsou Lúcifer para a terra. E Lúcifer passou a ser chamado Lúcifer. Por quê? Por causa da sua desobediência, por causa da sua corrupção, por causa da fofoca, por causa da sua inveja, enfim, por causa da sua maldade que tinha dentro dele. Então, Deus, um momento olhando para a terra, viu que a terra estava sem forma, vazia, em trevas. Às vezes essa é a vida que você está hoje, meu querido e minha querida, meu amigo e ouvinte, telespectador.
A sua vida às vezes está sem forma, está vazia, está em trevas. Por quê? Porque você permitiu que o mal entrasse. Você, sem saber, permitiu que o mal entrasse em sua vida. Você, sem saber, permitiu que a maldade entrasse no seu coração, no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. Você permitiu quando deu ouvido a alguma fofoca, quando você deu ouvido no que as pessoas diziam ao seu respeito. Você se rebelou contra uma ordem que tinha, ou seja, você desobedeceu. Então a sua vida ficou sem forma e vazia. Só que quando Deus estava passando ali, ele sabia que o Espírito dele movia sobre as águas. Para você ter ideia. Que Deus fala que ele teve divisor de águas, de terra, mas ele falou que também aqui no início que o Espírito dele movia sobre as águas. Ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, a nascente das águas. Então compreende. Pega o código aí. A terra era sem forma, era vazia, tinha água. Que depois ele vai falar que lá na frente eu vou te mostrar. Onde ele dividiu as águas da terra. Então existia no planeta água. Não existia terra. Só existia água. Um planeta água. Uma gotinha de água. Certo? E ele falou, haja luz e houve luz. Aí aquela escuridão passou a ser tirada. Mas não totalmente. Porque uma parte da bolinha de água teve luz. E a outra parte ficou escura. Então calma que você vai entender. Às vezes a sua vida é assim. Só está uma parte iluminada, a outra parte está escura. Você fala, você perto das pessoas, onde você vai, você é luz. Você é o bambambam, você é o perfeito. Mas dentro da sua casa está um inferno. Ou dentro de você está um inferno. Há trevas. E tem possibilidade, talvez, de uma pessoa aqui exteriormente ser uma pessoa, dentro dela ser outra? Tem sim, porque o ser humano ele é corrupto. Todo ser humano ele tem isso dentro dele, ele é corruptível. Quando ele não tem o Espírito Santo, ele é corruptível. Quando ele está cansado, ele está exaustivo, desobediente, invejoso, ele é uma pessoa totalmente contrária da fé, contrário das coisas certas, não da fé, mas das coisas certas. Ela consegue fazer esse disfarce. Por fora ela é uma coisa, mas por dentro ela está amarga. Mas Deus falou mais coisas. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí onde houve a separação de águas. Mas quer voltar um pouco para saber por quê? E viu Deus que a luz que fez era boa, e entre a luz e as trevas. Então houve separação. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Então já houve separação, dia e noite. Já houve separação. Quem é da luz e quem é das trevas. Quando Deus falou sobre a expansão no meio das águas e a separação entre as águas, e fez Deus a expansão e fez separação entre águas e águas que está debaixo, e a expansão das águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e noite. Então, ou seja, quando ele criou a expansão da água, houve a umidade. Então teve duas águas. A água do céu, que é a chuva, e a água da terra. Teve essa expansão, teve essa diferença. E disse Deus, ajunte-se águas debaixo do céu num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. Onde houve a terra seca. Olha, percebe-se uma coisa. É muito forte isso aqui. Deus não tocou em nada. Deus não tocou em nada. Deus só com a palavra. Deus está fazendo as coisas aqui através da palavra. Ele não está tocando em nada, ele só está falando. Olha para você ver o quão é forte esse poder.
poder da palavra é tão forte, tão maravilhoso, tão grandioso, que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Mas veja o tamanho, veja a imponência da palavra. Pode ser não só de Deus, mas esse é um motivo para a gente entender que o que sai da nossa boca tem mais poder do que as ações. Aliás, as nossas palavras criam reações nas pessoas. Então vai ouvindo. E houve, a porção seca. E chamou Deus porção seca de terra e juntamente das águas de mares. Então ali, Deus separou a água, separou a terra. Houve uma separação, houve o que é seco e o que é molhado. Então, na inteligência de Deus, na criação da inteligência dele, eu fui se aperfeiçoando o que estava dizendo. Ele não queria fazer uma coisa bagunçada. Ele não queria fazer, não, vou fazer uma coisa aqui, lá na frente, por aí ver o que nós faz. Como muitos fazem, como eu já fiz muito. Não, vou fazer aqui, depois eu vejo o que vai dar, que bicho que vai dar. Uma coisa sem pensar. Só fala porque precisou falar, por causa da ocasião, por causa da situação, mas não pensou. Você tem que pensar no que você fala. Antes de falar qualquer coisa, sendo boa ou ruim, se você for chamar atenção, você tem que saber o que você falar, como você conversa, como você fala, e direcionar aquela palavra para quem, para alguém que está precisando. É muito forte. Pessoal, hoje, em dia, se você parar e pensar um pouco e fizesse o que, poxa, o que eu posso fazer para me ajudar, para me disciplinar? Como fazer? Onde chegar? Eu vou te falar uma coisa. Todos aqueles que procuram o direcionamento de Deus, todos aqueles que procuram encontrar uma fórmula, estou falando uma fórmula, baseado na palavra de Deus, para se manter de pé hoje, encontra. E não é fácil. Todos aqueles que procuram encontrar uma fórmula baseada de estar na palavra de Deus, fazer o que está escrito, ela consegue, mas não é fácil. Porque ela sabe que se viver nesse tempo de hoje, o mundo já está tão aberto para tanta destruição, o mundo já está aberto em tanta corrupção, esse mundo já tem umas portas espirituais abertas para tanta coisa ruim, que às vezes a gente fala assim, pô, mas será que vai acontecer isso mesmo? Mas é por causa das palavras negativas do ser humano. Isso tudo que tem acontecido em nossa volta, lembre-se, foram palavras negativas dos nossos antepassados. A culpa às vezes não é sua. Às vezes você falar tanta negatividade, a culpa não foi sua, porque você aprendeu daquele jeito. Você aprendeu a olhar as situações e julgar a situação antes daquela situação vir nas suas mãos. Antes de estar no teu poder, para que você pudesse tomar uma decisão certa. Sabia? É isso que acontece com a vida de muitos. Antes dela, tipo assim, vai acontecer algo, ela já premedita no pensamento o que vai acontecer. Mas a coisa nem aconteceu ainda. Ela já pensa assim, nossa, mas se não acontecer desse jeito, vai acontecer aquilo. Isso está errado. O poder da palavra é aquela coisa, ó. Tem uma passagem aqui na Bíblia que o Senhor Jesus, ele estava com fome. Ele estava em uma determinada cidade e ele avistou uma figueira de longe. E dele avistar a figueira, ele chegou perto dessa figueira. Ele chegou perto da figueira, não tinha figo. Não era tempo de figo. Não era tempo de figo. Mas como Jesus era o próprio Deus e ele estava com fome, ele não pronunciou, ó, haja figueira em ti. Não, ele pensou, ó, se eu sou o próprio Deus, aquela figueira vai ter fruto. Esse foi um dos pensamentos que a maioria pensa. Ele poderia ter falado. Mas ele veio com o propósito de falar o poder da palavra. Ele sabia que não era tempo de figo, sabia que não ia ter figo nenhum naquela figueira.
Mas ele passou lá e olhou, viu que estava com fome e falou assim, ó, não nasce nada mais de ti, não haja mais fruto em ti. E continuou a caminhada. Fez o que tinha que fazer. Quando voltaram, passaram o mesmo caminho. E passaram pela figueira, estava seca, morta. Os discípulos escandalizaram com aquilo. E olha que os apóstolos, os discípulos dele, os discípulos daquela época, andavam com Jesus para cima e para baixo. Viu os sinais. E mesmo assim falou, quem que é esse cara, meu Deus do céu? Que ele só falou que a figueira não haja fruto, ela secou, ela morreu. Olha o poder da palavra. Aí Jesus falou bem claro para ele assim, ó. Se tiverdes fé do tamanho de grão de mostarda, direis a esse monte, erga-te e lança-te ao mar. E assim o fará. Então ele deu um exemplo. O quão que a palavra pode fazer. Eu estou falando aqui do Antigo Testamento, a qual Deus, quando criou o mundo. E estou falando também algo sobre Jesus, que ele falou e aconteceu. E temos vários exemplos de profeta Elias, falou que não ia chover e não choveu, falou que ia chover e choveu. Temos vários exemplos. Vários exemplos de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava de frente a uma estátua, a qual Nabucodonosor ergueu, ele falou, se Deus quiser nos livrar no livro, se não quiser, nós vamos morrer queimado. Deus livrou eles da fornalha de fogo. Enfim, então, o poder da palavra, não temos como medir a força, mas vemos a intensidade, o como a palavra tem um poder extraordinário, surreal. Deus criou um mundo, pessoal, entenda. A água que você bebe, a terra que você pisa, a água que você se banha com ela, tudo foi feito através da palavra. O animal de estimação, o cachorrinho, o gato que você tem de sua casa, criações de animais que você tem, o boi, às vezes você tem uma fazenda, não sei, mas tudo foi criado por Deus, com a palavra. Você está entendendo a dimensão? O tão quanto que isso é forte? O quão que é maravilhoso você compreender e entender o quão a palavra é forte, tão poderosa que ela é. Às vezes você fala assim, olha, o fulano está se drogando, ele está viciado nas drogas. Nós já internamos o meu primo, às vezes é irmão, primo, N vezes na clínica e nunca adiantou. Já gastamos rios e rios de dinheiro pela internação e nunca adiantou, e nunca saiu das drogas. Aí quando aparece alguém da fé que te fala, olha, vai dar certo, creia somente em Deus, vamos fazer uma corrente na igreja, vamos buscar algo de Deus para que possa mudar essa situação. Aí você está tão contaminado, tão desgastado com aquela situação que você não acredita mais. Você não acredita mais. Você não dá chance para Deus agir na sua vida. Você dá chance do que as pessoas falam. Não, vamos ali numa pessoa que ela faz rituais, né? Ela faz rituais e vamos mandar para a clínica. O dinheiro que nós põe na clínica não adianta. Você já internou em 10, 15, 20 clínicas e não adiantou. O segredo está aí espiritualmente. O segredo aí já é espírito. Uma pessoa que é viciada nas drogas não é uma clínica que vai libertar das drogas, não, pessoal. Entenda. É um espírito causador do vício. E parece que as pessoas gostam de ser enganadas. Eu estou falando aqui que com a palavra Deus fez o mundo. Deus não... Olha, vamos pôr a máquina aqui, vamos extrair a água do chão para ter água.
uma máquina, né? Ó, a terra aqui, nós vamos fazer a terra. Ó, pega aí, pega esse trem aqui, vamos fazer a matéria. Não, Deus não pegou em nada, Deus só falou, Deus só falou. O problema, às vezes, dos seus filhos não te obedecerem, ser o que é com você, mãe, pai, é porque ao invés de você abençoar os seus filhos, você sempre amaldiçoa os seus filhos. Seus filhos falassem, coisa nojenta, ô praga, sai daqui de perto. Olha só como você falava dos seus filhos. Hoje os seus filhos são adultos, mas eles são praga na sua vida. Por quê? Porque você, mãe, você, pai, usou a palavra para amaldiçoar eles. Ou às vezes você tem que corrigir os seus filhos. Você corrigir de maneira enérgica, porque cometeu um delito, aí você não corrige. Não, meu filho não fez nada não. Não, meu filho não fez nada. Meu filho não é isso. Minha filha não é isso. Não, minha filha é santa. E todo mundo da rua, os parentes, os amigos, sabem que não é. E você fica passando pano, passando a mão na cabeça. Ao invés de você falar assim, ó, vem cá. Você fez isso? Não. Fala a verdade. Fala a verdade. Dá uma prensa. Aí você dá uma prensa e fala assim, tá bom. Você agiu errado. Então você vai ser assim, assim, assim. Não, mas o meu filho, a minha filha me dá trabalho desde adolescente. São 40 anos até hoje, 50 anos hoje. Me dê trabalho desde adolescente. Tudo bem. Na época você não tinha essa informação que você está recebendo aqui agora. Mas hoje você está recebendo essa informação. É a hora de mudar. É a hora de você dobrar o joelho no chão, pedir perdão para Deus e falar assim, eu eduquei meus filhos errado. É difícil, né? A senhora de 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, um senhor de 70 anos, 60 anos, um homem principalmente, né? Fala, Senhor, eu eduquei meus filhos errado, me perdoa, me ajuda a educar eles certo. É uma ofensa eu falar isso para você. Mas por quê? Porque você acostumou mal. Você ensinou errado. Mas não foi culpa sua. Porque te ensinaram desse jeito. Ou às vezes te ensinaram desse jeito e você não quis. Não, eles são muito, assim, enérgicos, muito rígidos. Eu não vou ser desse jeito com os meus filhos. Olha o erro. Olha como que seus filhos estão hoje. E vou mais. Olha como que está a situação financeira. Aí você sai para trabalhar, está desempregado. Desgraça, não arruma um serviço. E começa a xingar aqueles nomes mais nojentos. Cada vez que você xinga, mais tem na sua vida. Você pronuncia uma palavra ruim, que perdoe, né? Que eu falei que é a palavra desgraça é uma coisa que não tem graça. É um xingamento, mas a palavra chamada desgraça é uma palavra que não tem graça. Então você atrai coisas negativas para sua casa, para o seu casamento, para sua família, para o seu trabalho. E às vezes você sabe disso. Mas você, ignorante, arrogante, prepotente, nariz empinado, orgulhoso, continua fazendo do mesmo jeito. Então olha o poder da palavra. E vou mais. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi a formação das águas e da terra. E tem mais. E disse Deus, produza a terra ervas verdes, erva de semente, árvore frutífera e de fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Até a árvore. Sabe essa árvore que você plantou, pezinho de manga desse tamanhozinho, que hoje é uma árvore monstruosa, que dá uma sombra na sua casa, na sua chácara, no seu terreno, até uma sombra na rua. Você plantou. Mas nessa época Deus só falou, haja que a terra produza erva. Erva de semente, árvore frutífera, de frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi, ou seja,
Por isso que tudo que você come de fruta há uma semente, induzindo a você replantar, para não acabar com a natureza. Presta atenção, pessoal. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Nós que causamos a imperfeição de Deus nas nossas decisões. Nessa época, na criação que Deus estava criando o mundo, Ele criou de sobremaneira a perfeição. Era uma obra. Falou, olha, eu fiz os anjos, eu fiz tudo. Agora tem os céus e a terra, mas agora nessa terra eu vou investir. Ele fez um investimento na terra. A terra era uma bolha d'água. Não tinha terra. Aí ele fez uma porção seca. Ele dividiu as águas. A água completa de água normal, uma bola de água, e a água do céu, que é a chuva. Olha para você ver como Deus é inteligente. Depois ele viu assim, pô, vai estar faltando alguma coisa aí. Só uma bola de água? Normal. Vamos fazer diferente. Vamos que haja terra seca, uma porção seca aí. Puf! Houve um pedacinho de terra e aquela terra se espalhou. Aí Deus falou, nossa, agora ficou bonito. Esse desenho aqui ficou fantástico. Essa obra aqui ficou extraordinária. Ele fez também a divisão de luz, que era uma bola de água que estava no escuro. Ele falou, olha, haja luz. Eu vi luz, nossa, dá até para ver agora essa bola de água. Aí houve diferença entre a luz e as trevas. Ou seja, de um lado que a luz pegava estava claro, do outro estava escuro. Mas tem que fazer girar isso aqui para ter luz para todo lado, porque eu não posso ficar tudo de luz. Então ficou um contraste bonito na pintura. Mentaliza uma pintura. Deus pegando, só que aqui ele foi com a palavra, né? Deus pegando o pincel e fazendo uma bola. Aí nessa bola preta. Aí você desenha de cá uma bolinha pequena, que é o sol, que é a luz. Aí ilumina um lado da bola, ao contraste da pintura. Show, né? Você mentalizou fazendo esse desenho. Deus, ele não pegou em nada, não pegou no pincel. Ele só falou. Mas ele já tinha na mente dele como que queria ser feito. Ele fez um planejamento. Ele arquitetou. Ele viu até o tamanho, a dimensão, quantos metros, quilômetros que seria aquela bolinha, aquela esfera de água escura. E passou a ter luz. E passou a divisa de a água da água do céu, que é a chuva. E passou a ter uma porção seca, que é a terra. E Deus viu que aquilo era bom. Deus olhou aquilo e falou, caramba, que obra mais linda e perfeita. Olha o entendimento de Deus para a sua criação. Às vezes você não tem esse entendimento para a criação dos seus filhos. Você não tem esse entendimento para a criação dos seus filhos. Você quer tudo perfeito. Você encobre os defeitos do seu filho. Acha que vai ofendê-lo. Você está estragando seu filho. Você vê, Deus é tão justo que quando um dos seus anjos teve a inveja, desejou o trono, queria ser igual a Deus, ele tirou do céu e mandou aqui para a terra, essa bola de água. Mas não destruiu, não matou. Falou, foi a criação, não gosto de destruir minha criação. Então é melhor pegar aquela criação e jogar para outro canto. Jogou para a terra, a bola de água. Aí Deus veio, olhou, o Espírito passando. Ele pensou, não, vamos fazer aqui isso. E foi fazendo as coisas. E as trevas? Ficou nas trevas, a escuridão. Então, ou seja, diversificou. Onde é a luz é aqui e aqui é as trevas. Então, se você faz as coisas certas, você está aqui, na direita, na luz.
Mas se você faz as coisas erradas, você está aqui na esquerda, nas trevas. Compreendeu? Essa aqui é a minha direita, é só você virar a câmera. Mão direita, minha mão esquerda. Mas a sua, olhando aqui para mim, essa aqui está sendo esquerda para você, não é? E essa aqui está sendo direita para você. Não é isso? Essa direita, essa aqui é minha mão direita. Essa aqui é a sua esquerda, essa aqui é minha mão esquerda. Então Deus começou a fazer isso. Colocar as coisas boas para o lado direito, é da luz. E a esquerda jogava para o lado da escuridão. E chamou Deus a porção seca de terra, e ajuntando-se das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. Tudo que ele estava fazendo com a palavra, ele vê, pô, é fantástico, hein? Caramba, muito lindo. Aí disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que de frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, para que Deus fez erva? Para que Deus fez ervas, fez árvores? Qual era a mentalidade de Deus ali? O que se esperava daquela atitude de Deus? Vamos entender. Para que Deus fez isso? Eu vou te falar daqui a pouco. E no versículo 14 disse Deus, haja luminares. Não, é que fala, né? Produziu, e foi a tarde e manhã, e o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam eles para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs a expansão dos céus, os luminares da terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, que era o sol e a lua e as estrelas. Para que Deus fez isso? Para que Deus fez a terra? Ah, Deus, porque lá na Bíblia mostra que ele criou o homem, nossa imagem, semelhança, tudo bem, mas não foi para isso. Presta atenção. Foi para isso sim, criação do homem. Mas antes, para que ele fez isso? Para que ele construiu esse magnânimo, essa magnitude tão grande a terra? Ele fez isso com a palavra, pessoal. Ele fez isso em 6 dias. E você tem um problema aí, já tem 30 anos. 50, 40. E Deus fez o mundo em 6 dias. O que é o seu problema diante disso tudo que Deus fez para o planeta Terra? Às vezes eu me pergunto, às vezes eu me perco. Deus, esse problema é tão grande contra mim. Às vezes eu me falo assim com Deus. Eu sou humano. Mas é porque quando você fala assim, é um momento seu de carência espiritual. E isso é normal. Ah, Deus, mas quem tem o Espírito Santo? Bom, quem tem o Espírito Santo passa por isso, sabe que vai passar. Mas a carne às vezes fala mais alto um pouco, que é a ansiedade, que quer que a coisa mude. Mas não é o meu tempo que vai mudar a situação. É o tempo dele. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus que vai mudar a minha situação. Não é o meu tempo. O que eu quero desagrada a Deus. Mas o que Deus quer de mim? É isso que você tem que se perguntar. É certo? É errado? Como fazer? Onde fazer? Como chegar?
Mas eu vou te falar daqui a pouco. Você vai escandalizar com o que eu falo. Antes de chegar na parte do homem. Certo? Por que estava desse jeito? E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus criou até os animais do mar, baleia, peixe, tudo se pensar. Cobra, escorpião, sapo, tudo se pensar. As aves de todas as espécies. Mas qual finalidade? Deus, eu falo que é por causa do homem. Calma, calma que nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá, pessoal. Nós vamos chegar lá. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, répteis, feras da terra, conforme as suas espécies. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme as suas espécies, e o gado, conforme as suas espécies, todo o réptil, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus já tinha criado tudo aqui praticamente, né? Ou não? Será que Deus já tinha criado tudo? Tinha criado tudo. Deus criou tudo, pessoal, que agora vai chegar na parte de divisor de águas aqui. Onde você vai pensar. Quem Deus tinha mandado para a terra? Expulsado do céu. Lúcifer. Então, no pensamento de Deus, ele era anjo. Ele estava aqui com a gente. Ele não comia, ele não bebia, não tinha sede, não tinha fome, não tinha dor. Coisas nossas, necessidades que o ser humano tinha, um anjo não tinha. Então Deus teve misericórdia de sua criação. Se mandou Lúcifer para cá e fez isso tudo com o planeta, é porque Deus queria dar uma oportunidade para ele se consertar. Muitos religiosos agora, muitos religiosos tradicionais vão me criticar, mas isso é verdade. Deus queria dar uma oportunidade para Lúcifer de se arrepender, só que ele não ia voltar a ser anjo. Ele está aqui na Terra, certo? Ele não ia ser anjo, ele não ia ter as mesmas regalias que ele tinha no céu. Então ele, se você quiser as trevas, você vai ficar na escuridão, do jeito que você está aí, filho. Do jeito que você está esses anos todos, esses milhares de anos aí. Eu já fiz aí a divisor de águas, já pus porção seca, certo? Pus aí uma coisa para iluminar a terra, a escuridão para separar quem quiser ficar nas trevas. Já que você quer ser um Deus, queria ser um Deus igual eu, então tá bom. A terra está para você governar, mas vê se governa da maneira certa. Esse era o papo. Imagino eu que eu tava lendo uma história sobre isso aí, tá? Não é coisa de imaginação na minha cabeça. Ele tava falando isso pro diabo, olha. O diabo, pela inveja por tudo, Deus não queria ter aquela criação dele lá, então ele jogou pra terra. Então eu falei assim, então tá bom. Tô dando a luz, pra quem quiser ficar na luz, tem ainda a possibilidade de alcançar algo diferente. Tem que permanecer na luz. Então, ou seja, por isso que a terra gira. Então, quando girava, ela estava na luz, eles corriam juntamente para não ficar na escuridão. Alguns anjos, até o próprio Lúcifer. Só que eles não alcançavam, não conseguiam pelo giro. Mesmo assim, falando, quer saber? Ataque, me dá, tu perdi, então esse reinado é meu. Aí ele se declarou de novo.
Aí Deus fez o quê? É uma chance, uma oportunidade, não quer? Então tá bom. Agora vamos passar então para a segunda parte. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, e o homem, Deus, ele falou. Muitas pessoas falam, ai, que Deus pegou do barro, que fez o desenho de um homem, desenho não, aquele falou. E quem que pegou o barro e fez o homem? Quem palpou? Quem era perfeito? Quem era perfeito não era mais. Era uma ordem. Deus falou com o Espírito. Haja luz, haja terra, divisor de águas, criação de árvores, de plantas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, já que Satanás não quer, já que, aliás, Lúcifer não quer se submeter às ordens celestiais minhas, então iremos fazer. Um homem semelhante à nossa imagem e semelhante a gente. Você sabe o que é isso, meu amigo e minha amiga? Você já imaginou o que quer dizer isso? Olha a proporção disso aí. O escultor que faz suas obras de arte, que desenha, ele pega uma fotografia, ele tem um dom de pegar uma pessoa sentada em algum lugar e olhar aquela pessoa e mentalizar e fazer aquela pessoa no barro. Todos os detalhes do olho, ruga, cabelo e tudo. E aquela pessoa fez minha obra de arte. E valiosíssima. Que fez em dias. E Deus fez assim, ó. No estralar de dedo. E foi um dia para fazer o homem. Mas tinha uma coisa importante. Deus soprou o espírito de vida. Deus soprou o espírito de vida para aquela alma vivente, chamado homem. Então Deus criou as coisas com a palavra. Deus não criou as coisas, a Deus dará de qualquer jeito, desorganizado. Ele preparou o planeta Terra no primeiro momento para a luz de fé. Não foi para o ser humano, praticamente. Aliás, ele preparou o mundo, criou a Terra por mais uma criação. Ele pensou, poxa, se eu mandei Lúcifer para lá, hoje ele é Satanás, hoje ele é mau, tudo, não, tenho que fazer alguém que me representa nessa Terra. Eu tenho que fazer alguém, eu tenho que fazer alguém, eu tenho que fazer algo que me representa nesse planeta. Porque não é certo eu fazer essa obra de arte e ficar aquela escuridão ali. Eu tenho que fazer algo que aquela escuridão ali não vem bater. Já sei, vou fazer algo aqui
que nos representa, que parece eu, que é semelhante ao modo da gente, ou fazer algo, ou dar o nome de homem, vai ser a nossa imagem e semelhança. Para que lá na frente, no futuro, as pessoas venham dar valor em mim. Deus falou assim. Só que eu vou plantar vai ficar ali tudinho, vai comer do bom e do melhor, não vai precisar trabalhar, certo? Vou viver a vida, vou sustentar essa criação eu vou dar para ele a comida espiritual e a comida material, vou dar para eles. Mas olha, com a palavra de novo, olha, vou plantar uma árvore do conhecimento no jardim onde eles vão ficar, que esse jardim, vou chamar ele de Éden. Por quê? Infinito. Éden é infinito, tá? Não tem fim. Então, ou seja, imagine-se comigo. Deus fez essa obra-prima em 6 dias. No 7º ele abençoou. Cada obra que ele fez, ele consagrou. Imagina que ele fez um jardim grandioso, extraordinário grande. O jardim que você tem na sua casa, que é pequeno, nem se compara ao jardim que Deus fez. O jardim que eu falo é como se fosse a mata. Quero jardim para Deus. Tudo em harmonia. O leão, o cachorro, tudo com as suas espécies. Não se agredia, não tinha corrupção. Não existia corrupção. Não tinha corrupção. Não existia maldade. Por quê? Porque só existia o projeto de Deus no ser humano naquela época, quando ele criou o mundo. Aí ele fez o homem com a palavra, materializou, palpou o barro, fez o homem. Quem palpou o barro? Não foi Deus. Ou foi Deus? Mas quem que ele tinha mandado primeiro? Ele obrigou. Porque Lúcifer sabia como era o formato da gente. Ele foi obrigado. Com razão. Deus está falando que o diabo fez o ser humano. Não. Deus, com a palavra, fez o ser humano. E por si, o barro se formou em humano. Mas quem estava na terra? O diabo já estava na terra. E você acha que o diabo estava de braço cruzado? Não. Nossa, ele fez isso. Nossa, ele fez aquilo. Olha, ele fez isso. Ele estava observando as obras do Pai. E pensava com ele, poxa, se eu tivesse com ele, olha só, poderia ser eu ajudando ele. Olha a cabeça de Satanás ali. Ele queria estar por cima. O egoísmo, o orgulho. Depois que Deus fez isso, deixou o homem com toda a autoridade. Você sabe o que é? O homem ter autoridade sobre tudo. Não é presidente da república aí ter autoridade no seu país, não. É o outro presidente querendo aparecer que é chefe das guerras. Não. Eu estou falando a autoridade na palavra. Sabe? O mundo inteiro ajoelhar por ele. Você já parou para imaginar isso aí? Quão é forte que eu estou te falando? Como Deus tinha preparado o homem. Como ele fez. Qual era o propósito ali? O propósito de Deus com o ser humano é que, Deus estava no céu e esse homem, criado por ele na terra, era o próprio Deus aqui na terra. A Bíblia fala que nos finais dos dias, Deus vinha e andava com Adão, voava sobre o jardim. Gente, pelo amor de Deus, entenda. Deus, pensa você ter um encontro com Deus, pegar no braço de Deus, na mão de Deus e andar com Deus no jardim. Isso é o que Adão fazia. Você não entendeu ainda a proporção disso aí.
Você não compreendeu. Por que você não compreendeu? Entenda. Entenda. Olha a proporção, a dimensão do que eu estou te falando. Como foi a ação de Deus aqui na Terra. Como que Deus agiu aqui na Terra, pessoal. Entenda. Como foi a proporção de Deus. Foi antes de ter seus santos, antes de tudo, antes de ter Maria, João, antes de ter qualquer um, antes de ter Jesus, antes de ter tudo. Como Deus agia aqui na Terra, pessoal, como Deus agia no nosso planeta, como que Deus fez. Olha a grandiosidade de Deus. A pessoa andava com Deus, lado a lado, pegando em Deus. Gente, você fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Você não precisava nem de falar, pelo amor de Deus, Deus já estava do seu lado. Você já tinha o mesmo entendimento de Deus. Tudo que Deus pensava, você pensava, o Adão pensava. Antes de Deus, até Deus falou assim para Adão, Adão, você está na terra, então todos os animais que tiver aí, o que sair de sua boca, o que você pronunciar, vai ser o nome deles. Dê nome aos animais e répteis. E assim Adão fez. Olha para você ver. Se Deus fez com a palavra o mundo, ele deu essa autoridade para Adão, fazer, não, então esse aqui é leão, esse aqui é elefante. E passou a ser elefante, passou a ser leão, e passou aquela coisa. Raciocina comigo, pessoal. Pensa isso comigo. Só que chega um momento que Abraão falou assim, Adão chegou e falou assim, Senhor, eu tô vendo aqui que tem casais, né, de animal. Eu tô só. Deus falou, tá. Ele dormiu. Deus pegou, aí é Deus, pegou de sua costela, tirou a costela e da sua costela fez a sua mulher, sua esposa. Aí o cara ficou completo, meu. Olha o rolê de Deus aí. Aí foi destravadamente de Adão aí. Ele desejou, pediu e Deus deu. Falou, pô, eu posso tudo com esse cara, meu. Se eu continuar aqui firme, obedecendo, eu posso tudo com ele. Então ele já tinha o poder, ó. Adão tinha o poder da palavra conforme Deus tinha. Aliás, como Deus tinha, não, como Deus tem, né? Adão tinha o poder da palavra como Deus tem. Adão tinha autoridade como Deus tem. Adão tinha o poder, o discernimento de entender as coisas como Deus tem. Adão viajava com Deus, andava com Deus como Deus ainda viaja e anda com qualquer um que busca ele. Então Adão tinha tudo, pô. Adão tinha tudo. Tinha prosperidade, tinha riqueza, tinha tudo. Ele não tinha materialização das coisas, mas ele tinha tudo, ele não precisava. Eu tenho que pagar conta disso, eu tenho que pagar conta daquilo, eu tenho que construir minha casa. Não precisava nem disso, que até a casa onde ele morava, Deus dava para ele, caramba. Deus aquecia ele no frio. Deus refrigerava ele no calor. Não existia esse calor monstruoso, essa chuvaiada, essa tempestade. Não existia isso. Era tudo organizado, tudo de forma correta. Tudo certinho. Tudo com o poder da palavra que Deus falou para Adão. Adão também exercia essa função, mas em carne e osso. Adão tinha essa autoridade de Deus. Adão tinha a mesma autoridade que Deus tinha. Adão tinha a mesma autoridade que Deus tem. Era o representante de Deus aqui, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você é a imagem e semelhança de Deus. Você aí do outro lado é feito à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou japonês, chinês, não interessa. Não interessa como você é, sua cor. Mas o seu formato é o formato de Deus. Pois bem, só que Deus falou, Adão, tudo, tá? Só que tem aquilo ali, aquela fruta. Nem chega perto daquela árvore ali, tá? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele, ótimo, obedeceu legal, tranquilo. De boa. E nas obediências, ele já tinha feito a mulher. Existia a serpente. A serpente, ela não rastejava, pessoal. Era como se fosse uma centopeia gigante. Existia o mal, antes disso tudo, que era o Lúcifer.
mas passou a ser chamado diabo, Satanás. Ele observando tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que o Pai tinha feito. Viu que o ser humano conversava, e o diabo não conversava, tá? O diabo ele tinha que entrar em algo para manifestar alguma coisa. Nem esse ele sabia. Ele viu que a mulher estava próximo à árvore e entrou em uma serpente. E a serpente começou a conversar com ela. Mas, serpente conversando comigo? Então tá errado. Tem que ir lá contar para Adão e falar com Deus. Esse era o pensamento de Eva, que tinha que ser. Porque o leão se comunicava com outro leão, da formato dele, da conversa dele. O cachorro, o gato, a girafa, enfim, todos os animais com suas espécies conversavam do seu jeito. Ninguém conversava. O leão não conversava igual nós, não, pessoal. Não conversava. Oi, Monique. Bom dia, com alegria. Seja bem-vindo, tá? Prosperar sem errar. Isso aí. Muito obrigado por vir no Conexão Prosperar sem errar. Então, você já está quase finalizando, mas você vai pegar um pouquinho, tá? Bom dia, com alegria. Você vai pegar um pouquinho. Então, aquele formato a qual o Satanás entrou na serpente e falou assim, ó, chega aí, Eva, ó o rolê, chega aí, Eva. Aí Eva foi chegando, falou assim, ó, essa aqui é a fruta que Deus falou que não podia. Ele falou que não pode nem tocar. Eva tinha que ter uma atitude lógica, falou, peraí, Adão, vem cá. A serpente está conversando comigo. A serpente falou que eu não posso comer do fruto, que posso comer do fruto, que é... Eva tinha que ter essa atitude, mas Eva não. Movida pelo sentimento, movida pelos seus contextos. Não, eu sou a criação de Deus. O orgulho não comentou com Adão. Adão foi lá e fez tudo na escondida, tudo na desobediência, achando que Deus não ia ver, achando que Deus ia passar um pano, conforme você, pai, você, mãe, passa pano nas atitudes dos seus filhos. Por isso que seus filhos é o que é. Os seus filhos são desobedientes, são pessoas que não têm responsabilidade, culpa sua, porque você não educou seus filhos. Então você tem que... Mas não é culpa sua também não, pai e mãe, porque você aprendeu assim. Infelizmente você aprendeu assim. E o propósito ali, o código foi mostrado ali para Eva, ó. Eva, atento. A serpente não conversa, a serpente não fala, a serpente... Mas ela falou, não, a serpente falou comigo, sentiu importante. E a serpente chegou nela e falou assim, olha, pode comer do fruto aí, é conhecedor do bem e do mal. É. Ah, então tá, vou comer do fruto. Aí eu pergunto para você, se eles viviam no bem, em tudo aquilo que era bom, o que eles tinham que conhecer o mal? Pra que Eva teve a atitude de querer conhecer o mal? Pra quê? Se tudo estava perfeito. Tudo estava perfeito. E é isso aí que é o problema de muitos. Nós temos o poder da palavra. Quando falamos, sai uma energia tão grande dentro da gente, brota dentro da gente uma energia tão grande, a qual modifica até o nosso pensamento, modifica todo o nosso ambiente, modifica a nossa família. E as pessoas ainda continuam falando maldade. Palavras invejosas. Palavras cheias de mediocridade. Palavras cheias de coisas erradas. Palavras negativas. Ah, não sei se vai dar certo. Não sei que não. Por que não vai dar certo? Porque você já pensou desse jeito. Se essa live não é para você, sai fora. Mas se ela for para você, você vai ser aqui disciplinado. Essa live é da disciplina. Nós estamos aqui desde as 5 da manhã, todos os dias. Trazer disciplina, nova mentalidade de vitória. Então, ela pensou isso. Pô, então peraí. Ela não pensou. Ela continuou fazendo o que o Satanás estava falando. Ela, para começar, nem falou com Adão. É engraçado, quem conversa entre nós dois aqui, quem entende a linguagem, é só eu e você. A serpente está falando comigo. Ela deveria ter falado para Adão isso. Não falou. Ela se guardou para aquilo. Então, por isso que eu falo, mulher, homem, tem uma situação difícil? Procure Deus. Você é casada, você é casado. Ah, eu tenho amizade com mulher solteira, sou casado. Tá errado. Ah, eu sou casada, meus amiguinhos. Tá errado.
Casado, você se separou do mundo, se separou da vida de solteiro, se separou desse contexto do mundo pecaminoso. Se separou. Até os mais... Tem pessoas casadas também na amizade. Beleza. O que é o pensamento dele? É o que fala. É igual Deus. Ele falava só coisa boa. Deus só estava falando coisa boa. E só estava acontecendo coisas boas. E teve a realização desse mundo gigantesco, lindo, maravilhoso. Só que o ser humano não deu valor. Aí tudo bem. Vamos voltar ao assunto lá de Eva para nós finalizar esse momento da palavra. Adão veio, ele gritando por Eva, e Eva, Eva, aqui, ó, eu comi do fruto e não morri. Ali estava falando que, ó, Deus é mentiroso. Nossa. Você acha que Deus não estava vendo aquilo ali? Só estava esperando o momento certo de chamar a atenção. Adão chegou. É mesmo, Eva? Aí comi o fruto aqui, não aconteceu nada. Deus falou que ia morrer, que isso e aquilo. E a serpente falou para mim. Olha, ela resolveu aquela oportunidade de descarregar tudo para Adão. Adão viu aquela situação, viu que a serpente falou com ela, viu que ela comeu o fruto, não morreu, viu que não aconteceu nada. E ela falando, e o poder da palavra tão forte, Adão poderia ter pensado, né? Não, peraí, só um pouquinho. Ô Deus, o Senhor falou que se a gente comesse do fruto, mas ia acontecer o bem, o mal, ia morrer e tal. Poderia chamar. Foi movido pelo sentimento de Eva. E comeu do fruto. Aí aconteceu a parafernália toda, ficaram nus, e Deus apareceu. E Deus começou a perguntar por quê e para quê. Onde houve o primeiro sacrifício. Se você não sabia, existe o primeiro sacrifício a qual Deus fez na Bíblia. A qual Deus teve que matar um cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva. E foi exposto à nudez. Então, o que eu quero dizer? Com o poder da palavra, nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos. Mas você já perguntou se é isso que Deus quer na sua vida? Você já se perguntou, não, eu quero isso, eu quero o meu carro, eu mentalizo o meu carro, eu quero ter mente livre, eu quero ter mentalidade forte, eu quero virar a chave, eu quero mudar de fase. Mas peraí, você tratou seu interior? Você mudou sua cabeça? Como que você quer mudar de fase, trocar de fase, virar a chave? Se você não mudou você, se você não trocou o seu pensamento, não tirou aquela coisa podre de você. Como? Aí vai ficar uma pessoa lá na frente. Ah, eu tenho uma posição na igreja, eu tenho uma posição no trabalho, eu sou bam, mas quando vem a coisa influenciado emocionalmente, a pessoa cai. Quando vem uma palavrinha que puxa a atenção, que chama a atenção, que puxa a orelha para te incentivar você a mudar, você se fica o quê? Magoado, machucado. Como que você vai mudar de fase? Como que você vai ter uma nova mentalidade? Como que você vai adaptar esse código que eu falei no início? Que teve um código, Deus teve um código com o mundo. E Deus fez o código acontecer. E o código aconteceu. Só que quando o homem, que era o segundo Deus na terra, terreno, materializado que era Adão, não pegou o código, ele pegou o código e jogou fora. Você quer fazer igual ele? Então você tem que implantar dentro de você esse código, o código do conhecimento. Você tem que pegar esse código ao qual Deus deu para Adão. Só um pouquinho. Quando esse código que Deus deu para Adão, fazer esse código desenvolver. É igual aqui nas redes sociais, existem algoritmos, né? Quando você clica ali, já vai aquilo que você almeja. Ótimo, beleza. Mas o código de Deus é na sua mente. Quando você faz algo errado, te cobra. Porque o seu cérebro, você sabe aquele desenho do Pica-Pau? Fica um anjinho de cá e um diabinho de cá. É o seu cérebro. É o seu consciente e subconsciente. É o desejo da carne. É o desejo da carne, do sentimento, lutando com o desejo de Deus no pensamento. Porque Deus está no pensamento, Deus não está aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: como pensei sucede, como determineis efetua. Então, primeiro eu penso, maquino, venho para o coração e falo. É uma máquina. A Bíblia diz que a boca fala e que o coração está cheio. Então, se o pensamento vem,
Eu maquino as coisas boas. Aquela coisa boa, ela vai entrar no coração. O meu corpo vai engrenar com aquilo. O meu cérebro vai entender que aquilo é bom. E aquilo vai girando. A engrenagem vai girando e você vai andando e você vai planejando e fazendo as coisas. É a mesma forma no seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida sacerdotal, ministral, nas suas amizades, enfim, tudo. Deus usou a palavra. Deus não palpou nada na terra. Deus usou a palavra. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja separação de águas e houve separação de águas. Mas às vezes, por que a sua vida não muda? Por que sua vida não vai? Porque as suas palavras têm sido negativas. As minhas, eu já me peguei, pessoal. Eu já me peguei falando muita coisa negativa. E errei muito. Às vezes me pego. Mas quando me pego, Deus me perdoa, me ajuda. Eu tenho essa sensibilidade de misericórdia porque é oportunidade. Enquanto você está vivo, eu estou vivo, nós temos a oportunidade de se arrepender. Nós temos a oportunidade de mudar. Então, para se adaptar a um novo começo, você tem que se adaptar ao que já está dentro de você. Você tem que fazer o que está dentro de você sair, arrancar, mudar. Para me alcançar algo lá na frente, eu tenho que ter um propósito. E qual é o propósito? Mudar meu interior. Você vai ser santo? Não tem como ser santo, pessoal. Não tem como. Mas só do fato de você se esforçar, de mudar seu pensamento, de mudar sua atitude, é um começo. Você já está se disciplinando. Você não entendeu até agora. Olha, nós estamos desde o dia 1º de janeiro, às 4h50 da manhã, todos os dias, fazendo essa live. Nós começamos com Está Escrito. Agora nós temos a pausa, que somente são exemplos. Lá para o dia 24, 25 da semana que vem, nós vamos começar a segunda parte do Está Escrito novamente, que são 40 dias. Um versículo bíblico voltado para a disciplina, voltado para a nova mentalidade, voltado para a vitória. São 40. Tá tudo aqui cronometrado, tudo aqui, ó, tudo escrito. É a segunda parte desse propósito DVN. Se você não sabe o que é esse propósito DVN são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Então são os dias do ano voltado em D de disciplina, em V de vitória e N de nova mentalidade. Então, para que isso aconteça, se você perdeu a primeira parte do escrito, vamos para a segunda parte, você vai sair diferente. Débora, mas eu sou empresário, sou empresária. O que você tem? Eu não tenho riqueza, não tenho jato, não tenho casa, não moro em mansão, não moro em lugar nenhum, não tenho dinheiro. Mas eu tenho uma riqueza maior, que é a minha comunhão com Deus. Deus, se eu cheguei aqui até agora, hoje, dia 19 de fevereiro de 2026, é porque Deus permitiu. E isso que eu tenho, eu dou para vocês. Tudo que eu aprendo, eu dou para vocês. E isso é o quê? Isso é propósito. Enquanto eu queria meu propósito para mim crescer financeiramente, o propósito para crescer, para ganhar, as coisas começaram a encaixar para mim que eu tô êxtase, eu tô pasmo com muita coisa. Tem gente me ligando que eu nunca vi na minha vida ultimamente. Ó, Teus, eu vi sua live, Teus, fiz isso. Teus, você tem, vou mandar para você. Recebi doação de cadeira de roda, marca para pessoas que estão doentes, para me doar para outras pessoas. Ontem mesmo eu tive o convite, olha, a mulher vai vir para cá, ela não tem onde morar, vamos conseguir algo, tá, alguém telhas, vou levar a telha para ela, para construir a casa dela, não tem coisa. Então, seja, estou doando, eu não sabia essa proporção, pessoal, eu não entendia. Então eu começo a ver que o propósito meu é servir, eu começo a ver que as coisas estão encaixando para me servir, para me doar. E assim, muito fantástico. Até você está tirando dinheiro do seu bolso, eu vou te falar na realidade, até agora não estou tirando nada. É tudo que as pessoas me dão, eu dou. As pessoas me dão, eu dou. Não fico nada para mim. Eu estou sendo como se fosse um intermediário. Sabe um fio? Que você liga o interruptor ali, tem a lâmpada, aí tem um fio, né? Para conduzir energia. Eu estou sendo esse fio.
pessoa vai lá, aperta a tomada, vai energia, eu jogo energia. A pessoa vai lá e desliga a tomada, eu desligo energia. Eu tô parecendo trabalhar na Equatorial. Mas é porque é a energia. Então a energia, eu estou aproveitando os momentos para me trazer ênfase à palavra de Deus. Porque foi assim que eu aprendi. Pessoal, se vocês soubessem como eu era antes. Eu escrevi um livro chamado Prosperar Sem Errar, Sai do Ciclo Vicioso. Deus abençoe sempre. Obrigado, Monique, por você estar aqui comigo. Muito obrigado, gratidão por você estar aqui comigo, viu, Monique? Mas deixa seu comentário, Monique. Eu queria que você... A Monique, eu conheci ela na live do Hudson Marçal. Tenho visto sempre lá. O Hudson está meio esses dias sem porque está viajando, né? Ele é o propósito dele. Eu sei que ele está planejando algo aí. Vai ser muito bacana. Eu agradeço pela sua presença aqui, viu, Monique? E a Monique é excepcional. Se você quiser acessar lá o canal dela, né? Lá é @Monique Vieira. Você vai ver muitas coisas. Se quiser colocar aí, Monique, você pode colocar, fica à vontade. Se quiser entrar aqui, conversar, falar seu testemunho, pode falar o que você quiser. Quem faz a live são vocês, não sou eu só transmito o que Deus pede para falar. Então, quando eu comecei, tive esse propósito, eu tinha que falar, eu tinha que explicar, eu tinha que... eu fazia aquelas palestras para as pessoas e eu ficava assim, como que eu posso me doar mais? Eu me limitei a palestras, sabe? Eu tinha que falar isso que eu falo aqui na live. Aqui atinge um público maior. Lá nas palestras é só aquele público fechado. Público fechado é 30 pessoas, é 20 pessoas. Mas eu queria falar mais. Como fazer? Deus me deu direção. Eu fazia lives no Kawaii, TikTok, há um tempo atrás. Lives de entretenimento. E eu vi que eu vou falar, não, vou usar o profissional. Passei a fazer aqui no Instagram. Profissionalmente. E realmente está atingindo muitas pessoas. Amizade, testemunho. Você vê, tem um exemplo do Alan Bragança, lá de Pancas, de Espírito Santo, a qual tem a maior tirolesa da América Latina. Ele conseguiu comprar com o curso que eu passei para ele. Ele fez as aulas comigo ano passado. Ele conseguiu comprar o terreno, fez chalés para alugar. Então ele conseguiu ter uma renda. Ele não tinha essa visão, ele trabalhava na prefeitura. Hoje ele trabalha na prefeitura, mas tem um chalé que toma conta dos 8 chalés, é a mãe dele. Tem o pastor Edson, lá do Apodi, Rio Grande do Norte. Vendia cachorro quente na rua. Hoje ele montou um restaurante dele. Tem a Marcele, no Rio de Janeiro, que ela trabalha, ela é aposentada, e ela viu uma coisa que eu trabalho, que é com crédito consignado, e perguntou para mim. Eu falei para ela, ela fez o código, ela fez o curso comigo, depois fez o curso para adquirir, para ser um correspondente bancário. Trabalha lá com correspondência bancária. Então, ou seja, tem pessoas que alcançaram, mas que permitiram, porque tudo para mudar de vida, pessoal, você tem que permitir. Aqui, quando Deus falou como ia ser o planeta, foi permitido por Deus. E quando Deus passou toda a autoridade para Adão, Adão permitiu. Mas no dia que Adão cresceu, no dia que Adão não ouviu a razão, a mente, ele ouviu o sentimento, porque é a esposa. Ele parece que tinha esquecido. Não, acho que se eu falar para Deus que essa Eva aqui fez isso aqui, eu acho que vai morrer, eu vou ficar só. Ele esqueceu que Deus era Deus, pô. Eu acho ali que ele deu um tilt na cabeça dele. Falou, não, acho que vou diminuir um pouco Deus. E assim foi feito. Ele ficou calado e no calado, na desobediência. Porque o que acontece na mente do ser humano é quando ele desobedece. Quando a pessoa desobedece, ela fica em silêncio. Entenda. Quando a pessoa faz algo errado, ela fica em silêncio. Já viu? Você que é mãe, você que é pai, quebrou um vaso, lá na sala deixou um vaso cair no chão, quebrou alguma coisa, alguém riscou com caneta, né, dos meninos na parede. Aí você chega, observa, tá todo mundo, falta pau auréola na cabeça dos meninos, né? Ninguém fez nada. Todo mundo em silêncio. Nós adultos somos do mesmo jeito, tá? No mesmo jeito. Às vezes fazemos coisa errada e ficamos calados. Às vezes você, homem, trai a sua esposa escondido e fica calado. Achando que ela não vai descobrir. Tudo bem, ela
Você pode ter 10 anos traindo sua esposa. 10 anos você escondendo a sua esposa que você trai ela. Mas se ela for uma mulher inteligente, se ela for uma mulher de Deus, se ela for a mulher áspide, se ela compreender, conseguir fazer a leitura corporal sua, meu irmão, você está perdido. Que ela vai te olhar e vai te observar. Ela vai ver que você está mais em pânico. Você vai passar a ser mais carinhoso, coisa que você nunca era. As coisas às vezes começam a dar errado lá fora, tudo amarração. Tudo perdido. Ela vai começar a coçar atrás da orelha. Ai, tem um trem errado com esse marido meu, vou dar uma prensa nele. Ela não é juíza para julgar ele. Ela jamais vai condenar. Ela vai ter uma conversa franca com ele, se ela for uma mulher centrada. Mas se ela não for uma mulher centrada, ela vai empurrando com a barriga, ela vai passando pano, ela vai... Quando ela descobre, me traiu e tal, mas poderia ser evitado. Alguma coisa, mulher, você fez para que ele traísse. Mas ele era mulherengo quando eu casei com ele, então o errado foi aí. Você sabia que ele era desse jeito, então você tinha que querer ele mudar primeiro antes de você pegar essa carga para você. Deus fez as coisas assim, ele fez certo, perfeito, mas quem mudou foi o homem, não foi ele. Então nós nunca mudamos, aliás, Deus nunca mudou nada que está escrito. Quem mudou foi a gente. Pessoal, nós temos um manual de instrução. Isso aqui é antiga, nós temos um manual de instrução tão forte. Nós temos a palavra reveladora, as profecias. Eu não preciso de buscar profecia na boca de João, de Paulo. Não preciso buscar profecia. O pastor veio dar. Não preciso. Quer profecia? Palavra de Deus. Quer revelação? Palavra de Deus. Eu busco aqui. Eu busco aqui. Aqui me mostra. Isso é tão revelador. Olha a chave, olha o código que Deus falou. Mostrou. Poder da palavra. É grande. O poder da palavra é grandioso. O poder da palavra modifica sua mente, modifica sua vida. O poder da palavra transforma. Você já viu ir num culto religioso e às vezes o palestrante está ali, o pastor. Olha, Deus vai fazer isso, tá? Às vezes Deus mostrou para ele, mas ele se sente empolgado para falar aqui no culto, para ajudar alguns irmãos que estão caídos, fracos. Mas é aquele que contagia você. Nossa, Deus falou isso comigo naquele culto e vai dar certo, e vai dar certo. Aí quando você vai, não dá certo para você. É porque tem que mudar alguma coisa ainda. Existe um detalhinho pequenininho dentro de você que tem que mudar. Eu estava falando do marido. O marido trai a mulher de 5, 10, 20 anos. A esposa trai o marido. Você viu a esposa lá? A esposa foi pôr galha no aquele rapaz ali de Tubiara, traindo o marido. Ele estava separado, né? A imprensa fala, não estava separado já há um tempinho. Mas filmaram ela com outro. Eles estavam vivendo, tipo assim, tá uma coisa, tipo assim, nós separou, mas não quer que ninguém fique sabendo, sabe? Então, para aquilo ali, pro homem, ele se sentiu muito ofendido, pô. E o cara falou, o cara surtou, o cara não tinha assim um conhecimento bíblico, não tinha um alicerce espiritual, não tinha a base que era Deus. Não, vou acabar com tudo, vou matar meus filhos, vou arquitetar, vou pôr gasolina, vou dar um tiro na minha cabeça, que se às vezes o tiro não dá certo, passa para faísca, a casa pega fogo, mas fica sem nada, eu vou vingar da esposa. Olha a cabeça do cara. Aí fala assim, não, mas a mulher tá errada. Pera aí, gente, quem é que tem... Todo mundo tem direito de errar e acertar. O único que não tem direito de conserto mais é o diabo. Satanás não tem como conserto para ele mais. Porque ele já mostrou para Deus desde o início, quando ele se rebelou, quando ele queria ter o trono igual de Deus no céu, ele já mostrou que não tinha jeito para ele. Nós, seres humanos, temos conserto, sim. Quando permitimos a gente consertar. Quando a gente permite que a palavra de Deus entre dentro da gente, muda o nosso interior. Quando nós permitimos que a palavra de Deus entre na nossa mente, transforma a nossa mente. A palavra de Deus ela é transformadora, ela não é uma coisa editada, uma coisa narrada. É a palavra de Deus, ela não é velha, ela é antiga, mas não sai. O mesmo contexto, se você pegar uma Bíblia de 200 anos atrás, como a de hoje, vai mudar o significado de algumas palavras, mais rústicos, mais forte, mais dolorido, mas é a mesma coisa, simplesmente simplificou mais para que a gente podemos compreender melhor, porque senão ninguém ia ler a Bíblia não, meu irmão. Se Jesus estivesse hoje e pregasse como ele pregava antigamente, ninguém queria seguir Jesus não.
É porque aquela época era uma época mais ignorante, mais exaustiva, exaustática para a ignorância, para a arrogância. O povo era muito vivido com as coisas, sabe, religiosas. Hoje não. Hoje tem tudo no bem bom. Tem internet, tem a rádio, tem TV, tem os templos, tem um pregador na altura, hoje tem tudo. Então, o banho-maria, hoje nós vivemos no banho-maria. A maioria dos cristãos hoje serve a Deus no banho-maria. Ninguém vai pro forno para ser queimado, para ser assado, para ser provado. Tem medo. E tem medo ainda, e tem pastores aí, ó. Tem pastores, padres, diáconos, anciões, chefes, líderes religiosos, que tem medo de falar a verdade para suas ovelhas, com medo de sair da igreja. Alguns aí que eu sei que é muito louco, eles falam. Muito doido, e as pessoas ficam, porque tá aprendendo, tá levando na cara, mas tá aprendendo. E eu não sou pastor, não sou... Cara, eu sou simplesmente um servo de Deus. O que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu já passei, eu quero passar para vocês. Entenda. Que eu tenho certeza que Deus vai passar para vocês. Esse espírito de revolta contra a sua situação é o que tem dentro de você. Não é você contra a situação que você está passando, contra a sua vida, contra Deus, não é contra você mesmo. É você examinar. Examina. Esse é o propósito de hoje. Examina seu pensamento. Veja onde você errou. E tenta consertar. Deus, mas eu já passei dessa fase. Mas tem uma coisa lá atrás, desse tamanhozinho, sabe? Uns 10, 15, 20 anos, eu era criança, tem uma coisinha. Isso aí tá martelando sua cabeça até hoje. É desse tamanhozinho. Mas se você... mas eu já virei essa página da minha vida. Não tem mais nada. E se eu tocar na sua ferida? Se você conversar comigo e falar assim, não, eu tive um problema. E se eu começar a tocar na sua ferida, como que você vai ficar? Nossa, eu vou ficar destruturado. Então não foi resolvido. Não foi resolvido. Se resolva. Se resolva para você ter disciplina, para você ter uma nova mentalidade. Libere o perdão e perdoa quem você precisar. O propósito de hoje foi isso. O poder da palavra tem poder de transformar em bênção ou maldição a sua vida. Aproveite agora esses minutos, a qual nós iremos encerrar. Passamos, vai dar quase 2 horas de live. Nós iremos orar e pedir para que Deus possa consagrar a sua vida e as nossas vidas, tá certo? Se você está no trânsito, aumenta o volume. Se você está se arrumando, aumenta o volume. Se você está deitado, sentado, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Porque se chegamos a ter aqui hoje, é porque o Senhor permitiu. E a tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, nada posso fazer. Sem o Senhor eu não posso viver, sem o Senhor eu não posso fazer live, sem o Senhor eu não posso trabalhar, sem o Senhor eu não posso estar casado, não posso ter minha família. Mas eu prefiro ter o Senhor para ter as coisas boas. Por mais que aquilo que eu quero eu não tenho, mas o Senhor me dá o que eu preciso. Isso para mim é o suficiente, porque isso é confiança em Ti. Muitos, meu Pai, avançaram na lua pensando que é queijo e quebraram a cara, porque não tinham estrutura, não tinham uma base espiritual, não compreenderam o poder da Tua palavra. Compreenderam, sim, o poder de uma profecia por um homem, um incentivo de alguém, mas dentro dela não tinha esse espírito de vida. E é isso que eu quero que o Senhor faça conosco agora, meu Deus. Se existe alguém caído, que o Senhor levante. Se existe alguém fraco, que o Senhor fortalece. Se o poder da palavra não está dentro, que o Senhor coloque. Se existem palavras negativas, sorrateiras, palavras destruidoras, Senhor, anula essas palavras. Arranca essas palavras, meu Deus, a qual acusam esta pessoa
pelas atitudes erradas. Senhor, eu não sei o problema, não sei o projeto, não sei a religião, cor, raça, classe social, não compreendo, nunca vi essa pessoa pessoalmente. Mas o Senhor, ó Deus, o Senhor esquadrinha o coração dela. O Senhor sonda os pensamentos dela. O Senhor sabe, o Senhor conhece ela muito mais do que ela mesma. O Senhor está mais perto dela do que essa roupa que ela veste. Ela vestiu as suas roupas íntimas, ela vestiu essa roupa, este terno, está indo para o trabalho, está se protegendo no carro, mas o Senhor está muito mais perto dela do que esta roupa que ela veste. É o Espírito do Senhor, meu Deus. Ela não compreende, nunca compreendeu isso, nunca entendeu isso, nunca teve essa direção. Mas eu tenho essa direção, porque o Senhor tem me passado esses longos anos. O Senhor está mais perto de mim do que essa roupa que eu visto. O Senhor está mais perto de mim do que essa palavra que eu leio, que é sobre o Senhor. Então esteja e seja com esta pessoa, independente do pecado, do erro que ela fez, ela cometeu, ou ela arquitetou. Perdoa ela, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoas porque nós precisamos do Teu perdão, necessitamos do Teu perdão. Nós necessitamos do Teu Espírito, o Espírito de vida. Nós necessitamos do Espírito de avivamento, de transformação. Nós precisamos do Espírito da disciplina, da nova mentalidade. Precisamos disso tudo para que venhamos ser vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que o Senhor consagre os nossos pensamentos, consagre os nossos olhares, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso dizer, o nosso agir. Consagra a nossa vida, consagra a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, os nossos fornecedores, as nossas amizades. Consagra a nossa conduta, o nosso trajeto para o trabalho. Consagra o nosso trabalho, a nossa vida, em todos os sentidos. E abençoe todos. É o que eu lhe peço, pois entrega a nossa vida em tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. E é isso. Nós encerramos a live de hoje. Passamos um pouquinho, cedemos um pouquinho, porque hoje foi muito poderosa. É o poder da palavra. E tenha certeza que você aprendeu. Se você quiser saber o que foi dito no início, você que chegou, é só pegar essa gravação. Ela vai estar aqui no Instagram, tá? Eu vou ser divulgado no Instagram, no YouTube. E eu vou te falar que é capítulo de Gênesis. Ele está na Gênesis 1, versículo 3, 6, 9, 19... Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 e 29. Então, seja, muito tratamento para nossa mente, muita mudança para o nosso interior. Tá certo? Um beijo para vocês todos. Espero vocês amanhã novamente às 4h50 aqui no Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo esse propósito e vindo para você. Tá certo? Um forte beijo para você. Ô, Gesiel Garcia. Pô, Gesiel, chegando agora, Gesiel, bem no final. Eita, pastor Gesiel, hein? Gesiel, bom dia, com alegria. Gesiel, chegou no final, Gesiel. Acabou a live. Ei, Monique, é o Gesiel, gente boa, viu? Trabalha na Gerdau. Gente boa demais. Gesiel, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Você vai ter que assistir a live. Cara, eu tô desde as 5 da manhã. É todo dia 5 da manhã. Hoje eu excedi um tempo um pouco, já mandei para você. Mas lá, Gesiel, hoje estou falando sobre o poder da palavra, tá? Estão falando sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 e 29. Tá certo? Olha, um beijo a todos, um forte abraço a todos. E lembre-se, prosperar sem errar é uma missão de vida. Tchau, tchau, pessoal.